Olá, boa noite. Só uns ajustes aqui. Só quero saber se vocês estão me ouvindo. Então, hoje nós vamos falar sobre os transtornos da fala. Hoje nós vamos começar a falar sobre os transtornos da fala e como que esses transtornos afetam a vida e o dia a dia das pessoas que têm esse transtorno, né? Antes de começar a falar sobre todas as coisas que se relacionam com o transtorno da fala, a gente vai falar aqui sobre o que é esse transtorno, quais são as características que a gente tem que observar e alguns aspectos que se relacionam com esse transtorno que a gente tem que estar atento também, tá bom? Então vamos lá. O transtorno da fala, ele se apresenta como uma alteração no momento de fazer o uso da linguagem oral. Essa alteração ela pode acontecer tanto na área de Wernicke, que é uma área cerebral que a gente tem, ou na área de Broca, tá? Então a gente tem aqui o cérebro, vários lugares aqui do cérebro, cada lugar se relaciona com alguma parte do nosso organismo. Então a gente tem a área de Wernicke, que está bem aqui no lobo temporal, mais ou menos aqui assim, ó. E ela é responsável pela compreensão da fala. E tem também a área de Broca que está mais aqui para frente, mais aqui para frente. E ela já está no lobo frontal. E ela se relaciona com a área motora da fala. Então, para a gente poder falar, primeiro a gente tem que desenvolver uma compreensão sobre aquilo que eu quero falar. Em seguida, eu tenho que mandar mensagem para os meus órgãos articuladores, da boca, da língua, da respiração, que para eu falar eu preciso movimentar órgãos respiradores para emitir o som. O que é o som? O que é a fala, né? A emissão de ar que sai dos meus pulmões e passa aqui por todos os ressoadores que a gente tem na boca e emite um som, né? Isso que é a fala, isso que é a voz. A nossa voz, ela é isso. Então, quando a gente fala em transtorno da fala, a gente tem que pensar em duas possibilidades. Pode ser uma alteração na área de Broca, que é relacionado com a parte motora, o abrir e fechar dos lábios, a movimentação da língua, a posição da língua, se ela vai estar mais baixa, se ela vai estar mais alta. Por exemplo, eu poder falar a letra A, meu cérebro manda mensagem para minha musculatura para movimentar a boca fica parecendo um O, mas não é um O. Para fazer o A. Então, isso tudo passa pelo cérebro. São comandos que o cérebro vai informando para a gente, que a gente tem
aliás, para o músculo da boca, falando que a boca tem que fazer determinada movimentação para conseguir falar aquilo que minha cabeça pensou, ou seja, aquilo que a minha área de Wernicke colocou ali que é para ser falada, aquilo que foi pensada, compreendido, manda mensagem para a área de Broca por meio das áreas associativas que estão ali entre a área de Broca e a área de Wernicke, para que esse movimento aconteça e o som que vem por meio dos meus ressoadores emita a voz, tá? E esse transtorno, né, continuando, o que pode ser? Essa produção, ela exige tanto conhecimento fonológico dos sons, quanto a capacidade de coordenar os movimentos da articulação, que eu acabei de falar. Para que eu possa falar, para que uma pessoa possa falar, ela precisa conhecer os sons, né? Por exemplo, se eu quero falar casa, a palavra casa, eu preciso que eu já saiba que para eu falar casa, eu vou precisar articular 4 sons, que é o K do C, o A, o Z e o A de novo. Eu falei Z, eu falei Z por causa do som do Z mesmo. Quando a gente fala casa, o som é de Z. É a letra S, mas o som é do Z. Então, para que eu possa falar, para que eu possa comunicar, primeiro eu tenho que conhecer fonologicamente o som das vogais, o som das consoantes, o som de quando elas estão juntas, o som de quando elas estão separadas pouco, né? Porque a gente fala pouca vogal separada, a não ser E, O, A, né? Poucas vogais que a gente fala separado. A maioria a gente fala junto mesmo. Então, quando a gente pensa no transtorno de fala, a gente entende que tem crianças que têm dificuldade para produzir a fala, elas podem apresentar a dificuldade tanto no reconhecimento fonológico, que é a compreensão da fala, lá na área de Wernicke, ou também uma dificuldade na área de produzir um movimento articulatório para poder falar. Então, quando a gente fala em transtorno de fala, a gente tem 2 possibilidades que pode gerar esse transtorno. Uma alteração que está relacionada à área de Broca ou uma alteração que está relacionada à área de Wernicke. Aí agora você para e pensa assim, ai meu Deus, mas e agora? Se eu tiver uma alteração, será que eu nunca vou falar? Não, não é isso. O nosso cérebro, ele é plástico. Plástico no sentido de que ele tem uma plasticidade fantástica. O que é essa plasticidade? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar nas conexões neurais, de se reorganizar para poder fazer novas conexões e poder oferecer aquilo ali que eu estou buscando muito e dar resposta para aquilo ali que eu estou exigindo dele. Eu vou dar um exemplo simples. Quando a pessoa está aprendendo a tocar violão, inicialmente ela tem uma dificuldade de tocar violão, porque ela nunca tocou, nunca mexeu. Então a área do cérebro dela, que está relacionada ao movimento das mãos, para fazer exatamente o que tem que ser feito no determinado momento da que vai tocar aquela música, talvez aquela pessoa ainda não conseguiu ter aquela prática, porque ainda não se movimentou, ainda não fez a prática. Mas à medida que ela vai praticando, a plasticidade cerebral vai se reorganizando, os neurônios vão fazendo novas conexões para que essa pessoa então consiga executar aquela ação que ela se propôs a lhe fazer, que é no caso tocar o violão, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre as questões do transtorno da fala, né, a gente tem alterações nessas 2 áreas, mas essas alterações podem ser modificadas através de exercícios. Não vou entrar aqui na questão dos exercícios, porque cada caso é um caso. Cada criança
que tem essa dificuldade vai ter dificuldade em alguma coisa bem específica, né? No dia de eu falar, quem tem dificuldade X faz tal coisa. Não vou fazer isso aqui. Mas o que eu estou trazendo aqui nessa live é um conhecimento para que você possa compreender que existe determinadas situações que impedem uma pessoa falar e como que você deve dar os devidos encaminhamentos. Se você é pai, se você é mãe, se você é professor principalmente, porque o professor está ali com 20, 30 crianças na sala de aula e ali ela compreende que tem várias crianças que tá tudo caminhando assim para o mesmo lado, mas às vezes tem uma ou outra criança que ainda não adquiriu determinadas habilidades na sala de aula. Então o professor é quem mais tem condições de auxiliar o pai, auxiliar a mãe. Porque às vezes o pai só tem aquela criança, filho único principalmente, né? Só tem aquela criança. Então o pai não tem como comparar. E às vezes o pai também não tem uma formação pedagógica, ou uma formação fonoaudiológica, ou neurológica, para poder compreender e se atentar para que algo que está acontecendo com aquela criança não é algo só assim, bonitinho, meu filho fala diferente, tal palavra assim, assado, né? Não é isso. Então a gente tem que alertar os pais como professores, como pessoas que estão responsáveis, né, por essas crianças, para auxiliar os pais a dar os devidos encaminhamentos, para que essas crianças tenham uma vida normal, não tenha problemas em relação à sua colocação no mercado de trabalho quando ela ficar mais velha, e nem algum tipo de problema social entre as próprias crianças e também entre outros contextos à medida que ela for crescer, tá? O transtorno da fala ele é diagnosticado quando a fala não acontece como esperado, de acordo com aquela idade e os estágios que já estão preparados para aquela criança, para que ela passe por eles, né? Quando a gente percebe que esse problema na fala, esse transtorno da fala, isso que está acontecendo com essa criança, não é relacionado a alguma outra consequência relacionada à saúde dessa criança, a gente tem que se atentar. Por quê? Pode acontecer dessa criança ter algum transtorno na fala, mas que é decorrência de surdez ou de baixa audição, ou é consequência de algum outro transtorno que essa criança tem, né? Então tudo isso a gente tem que se atentar. Todas essas coisas a gente tem que se atentar, porque não vai ser algo que é comórbido para essas outras doenças ou outras patologias que essa pessoa tem, né? Mas a gente está falando aqui, por exemplo, quando uma criança não tem nenhum outro transtorno, quando essa criança tem nenhum outro tipo de problema e ela apresenta alguma dificuldade para falar determinadas palavras, para falar determinados fonemas, para falar de uma forma em geral. Às vezes tem a questão da gagueira, mas hoje a gente não vai falar da gagueira. Aqui é gagueira para um outro momento, que é muita coisa também. E a gente vai falando mais sobre o que é esse transtorno da fala. Então, até a idade de 4 anos, 4, 5 anos, a criança ela já adquiriu a habilidade para poder desenvolver a sua fala de maneira muito inteligível, tá? Então, 4 anos, 5 anos, essa criança já é capaz de falar praticamente tudo. E aos 2 anos, né, no final de um ano, entre um ano e meio para 2 anos, a criança começa a falar as palavras, começa a falar poucas palavras, né? Mas vai se desenvolvendo e vai adquirindo habilidades de falar determinados grupos de palavras até aí 4 anos, 5 anos, igual nós falamos, e vai
ela vai se desenvolvendo à medida que ela vai crescendo, à medida que ela vai estando em contato com outras crianças, na escola ou em casa, né? A gente a gente observou, principalmente na época, né, da pandemia, no auge da pandemia, quando, assim que finalizou a pandemia, finalizou assim que nós pudemos voltar aos nossos ambientes que nós já éramos acostumados, quando as crianças voltaram da pandemia para a escola, os professores observaram muito que as crianças estavam com um atraso na fala, um atraso no desenvolvimento, um atraso na escrita. Por quê? Porque ficou em casa e às vezes aquele contexto da casa não era um contexto que favorecia o diálogo tanto eficaz quanto é numa escola, por exemplo. Que às vezes a família estava em casa, mas estava trabalhando em home office, não podia ficar o tempo todo conversando com a criança, né? Então a gente viu que teve muitos prejuízos, a falta da ambientação dessa criança na escola. E isso traz prejuízos assim, em cascata, né? E a escola vai auxiliar os pais e falar, olha, o seu filho precisa de um acompanhamento, o seu filho precisa que ele seja encaminhado para um determinado profissional, para que possa acompanhá-lo. Porque a gente não quer que a criança tenha esses déficits, passe por bullying, que hoje, infelizmente, a gente vê isso ainda, né, em algumas escolas e na sociedade de forma geral. Mas o nosso desejo é que não tenha isso, que não tenha margem para a criança passar por esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. A articulação das palavras, a articulação da fala, ela segue um padrão ao longo do desenvolvimento, e vai se refletir nas normas etárias e também nos testes padronizados. À medida que a criança vai se desenvolvendo, quando ela é bem pequenininha, tá ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, a movimentação da boca da criança não é igual à nossa movimentação, porque a nossa mandíbula cresceu, a nossa maxila cresceu, a posição da nossa língua, a gente já consegue fazer vários tipos de movimentação com ela. Tem também a questão do uso, né, por exemplo, do bico, da chupeta, que às vezes a criança, o dedo também, né, que às vezes a criança chupa muito e vai trazer alteração na dentadura superior ou na inferior, que vai também influenciar no desenvolvimento da fala. Mas lá na frente, quando a criança está lá com 2, 3 anos e está chupando o bico desde criança, desde que nasceu, por exemplo, ela vai ter uma anteriorização do dente, o dente vai ficar para frente e determinadas palavras que a gente precisa usar a língua nos alvéolos, que é a parte posterior aqui do dente, é onde você passa o dente aqui, ó. Tem tipo umas ondinhas assim atrás do dente, no céu da boca, no palato duro aqui, ó. Tem umas ondinhas. Então tem alguns tipos de palavra, alguns tipos de som que pra gente falar, a gente tem que colocar a língua ali, ou a língua na ponta do dente, o ápice da língua na ponta do dente. Por exemplo, quando eu vou falar fala, eu coloco a ponta da minha língua bem aqui no alvéolo, que é a parte de trás, onde que eu falei, que tem essas ondinhas. Então, quando a criança tem o dente para fora, ela vai ter também uma dificuldade na pronúncia desse som. E aí, às vezes, vai ter a necessidade de um acompanhamento até ortodôntico. Assim, aos 3 anos, não, porque se tirar o dedo, aliás, se a criança parar de chupar o dedo, ou se tirar da criança o hábito de chupar o bico, já volta, né? Sozinho. Enquanto ela tem 2, 3 anos. Mas se ela perdurar com esse hábito, com 5 anos, 6 anos, 10 anos, aí vai ter a necessidade da utilização de um aparelho mesmo. Mas vamos lá. Como eu falei, né, a fala, ela segue esse padrão, que à medida que a criança vai crescendo,
a mandíbula, a maxila dela vai crescendo, as coisas vão se posicionando e ela vai conseguindo articular melhor os sons da fala. Não é raro a gente observar nas crianças que elas encurtam algumas sílabas das palavras. Mas a progressão, né, desse aprendizado, ela vai acontecendo à medida que ela está inserida, né, nesses ambientes que tem um grande número de palavras sendo faladas ali. E a partir dos 3 anos que a gente vê assim, parece que é uma virada de chave naquela criança. Que ela parece que ela para de ser aquele bebezinho que não fala nada, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, e começa a falar muita coisa, começa a apresentar muitas coisas, começa a perguntar muitas coisas pro pai, começa a ter um discurso mais rico, mais cheio de palavras, e começa a ter uma fala mais inteligível, tá? No contrário, crianças, né, com alguns transtornos, ela tende a empregar processos imaturos de simplificação fonológica além da idade. E quando a maior parte das crianças já consegue fazer isso, ela ainda está fazendo com que alguns sons, falando algumas palavras ainda erradas. Então, à medida que as crianças vão crescendo, elas vão naturalmente se desenvolvendo, mas tem algumas que ainda vão perdurando um pouco mais. A gente tem que entender a questão do contexto que a criança vive, que cada criança se desenvolve no seu tempo, mas não é assim esperar o resto da vida para essa criança começar a falar certo, não. O pai leva no médico, o pai conversa com alguns profissionais, aí tá lá a criança com 7, 8 anos ainda não fala direito. E aí o profissional fala assim, não, a criança desenvolve no seu tempo. A gente vai ver aqui que tem determinados momentos do desenvolvimento da criança que são marcos, né? Que até determinada idade ela já é capaz de se comportar de determinada maneira, ela já é capaz de falar determinadas coisas. E isso é um norteador para que o pai, a mãe, o professor tenha esse conhecimento se essa criança está dentro ainda do período que eu posso esperar mais um pouco, ou se não, eu tenho que acender um alerta que é algo que eu preciso. Boa noite. Se é algo que eu preciso preocupar para eu poder conversar com esse familiar, para eu poder conversar com esse pai, conversar com essa mãe sobre o que está acontecendo com essa criança, né? Então vamos lá. Existem 4 características que a gente precisa observar que elas se referem ao transtorno da fala. Então, se você observar essas 4 características, essa criança provavelmente tem esse transtorno da fala que vai influenciar no dia a dia dela. Primeiro, é uma dificuldade persistente para a produção da fala que interfere na inteligibilidade da fala dela e ou na comunicação verbal de mensagens. Por exemplo, é uma criança que o tempo todo não consegue falar corretamente uma determinada palavra. É uma criança que é assim, e é persistente, não é uma coisa só não, tá? Que sempre ela tem dificuldade de falar determinados grupos de palavras. E a gente tem que atentar também para a questão regional, de regionalismos. O que é isso? Se a criança ela vive num contexto que ela fala determinadas palavras, mas que se refere ao contexto dela, não é transtorno da fala, é apenas o contexto que ela está inserida. Se ela mudar o contexto, ela vai conseguir falar corretamente. Outra característica. A perturbação causa limitações na comunicação eficaz, que interfere na participação social, no sucesso acadêmico, no desempenho profissional, individualmente ou em qualquer uma dessas combinações. Essa dificuldade na fala, em alguns momentos vai ser um atraso na fala,
alguns momentos são transtornos da fala, que, como eu falei, ele se refere à compreensão da fala e à parte motora da fala, a maneira de eu me expressar aquela fala. Às vezes eu quero falar assim, por exemplo, eu pergunto para uma pessoa que tem um transtorno na fala. Você viu que o sol está brilhando? Aí, se ela tem um problema relacionado a essa questão da compreensão da fala, ela vai me responder uma coisa que não tem muito a ver com aquilo que eu estou falando para ela, com aquilo que eu estou perguntando para ela. Eu falei, você viu se o sol está brilhando? Ela vai responder para mim, a batata é amarela. Então não teve uma compreensão da fala, né? A gente está falando com ela, ela não conseguiu compreender. A voz, o som, quando chegou no ouvido dela e foi lá para a área de Wernicke, para ela poder compreender o que eu estou falando, ela não conseguiu compreender. Então, na hora que ela vai falar, ela vai me dar uma resposta bem aleatória daquilo que eu falei com ela. Ou então, a questão da habilidade motora. Ela, por exemplo, compreendeu, eu falei com ela, você viu que o sol está brilhando? Ela compreendeu que eu falei que o sol está brilhando. Mas na hora dela articular aquela palavra, às vezes ela pode falar as palavras erradas, mas ela está, na cabeça dela, ela está falando assim, eu vi que o sol está brilhando. Mas na hora dela articular, ela não articula essa palavra, ela articula outra coisa. Ou articula uma palavra errada, ou articula um grupo de palavra errada, ou articula tudo errado. Que aí nós vamos ver isso aqui já também, como que isso acontece. A terceira característica que a gente tem que observar, para a gente se atentar que pode estar acontecendo algum transtorno, se refere ao desenvolvimento, né? Que a partir do momento que a criança começa a falar, lá para os 1 ano e pouquinho, você já percebe que tem esses sintomas. Porque o início dos sintomas do transtorno da fala, ela acompanha o desenvolvimento. Porque como a gente está falando do transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando sobre alterações que aconteceram ainda antes dessa criança nascer, né? Existem vários estudos, várias pesquisas que demonstram, né, que algumas questões se relacionam com esse transtorno da fala. Uma delas é uma alteração num gene que chama FOXP12, que está relacionado com a fala. Então, se tem alguma alteração nesse gene FOXP12, vai ter uma alteração na fala dessa pessoa, tá? E a quarta característica que a gente observa, a gente tem que se atentar para ver se isso é realmente um transtorno da fala ou não, é se essas dificuldades que essa criança tem na fala, elas não são atribuíveis a questões congênitas ou adquiridas, como paralisia cerebral, ou se ela tem fenda palatina, que é aquela criança que nasce sem o devido fechamento tanto do lábio, eu falei só palatina, mas lábio palatina, que pode ser a falta do fechamento do lábio e a falta do fechamento do palato, que o palato é o céu da boca. Então, essas condições de transtorno da fala não se referem a esse tipo de coisa. Ou a surdez, por exemplo, ou a perda auditiva, ou alguma lesão traumática que essa criança teve, ou algum tipo de condição médica ou neurológica. Então, o transtorno da fala, ele não está associado a isso. É algo fora disso, tá? Então, a gente tem que observar essas 4 características para a gente observar se a criança realmente tem um transtorno na fala ou se é algo que está relacionado ao contexto que ela vive, ao ambiente que ela vive, ou se é algo que está relacionado a alguma alteração que ela teve, ou se é algo que está relacionado a esse transtorno mesmo, em relação à área motora ou à inteligibilidade da fala.
E como que eu vou saber, né, o que é esperado para as crianças, qual que é a faixa etária, o que é esperado para essa criança, para eu saber identificar se essa criança está ou não está dentro de um padrão normal de desenvolvimento da fala, né? A gente tem, por exemplo, crianças a partir de 4 meses até 1 ano. É normal as crianças dessa idade fazerem sons de balbúcios. O que são esses sons? Quando a criança a gente vai conversando com a criança e a criança parece que ela está tentando falar alguma coisa. Então ela fica movimentando a boca, saindo algum som, a gente não entende nada, acha a coisa mais linda do mundo. E isso são os balbúcios, tá? Nesse período, até por volta de 10 meses, a criança emite esses sons, não emite ainda palavras, mas emite esses sons, e lá depois dos 10 meses, a criança já começa a desenvolver mais ainda a capacidade de compreensão e também de articulação oral para poder emitir os sons da fala. E aí ela já começa a repetir algumas sílabas que ela já está ouvindo há muito tempo. Por exemplo, dadá, babá, papá, aquilo que ela escuta muito, mamã, né? Depois de 10 meses, já chegando no ano, ela já começa a querer fazendo essas coisas, fazendo esses tipos de articulação. Ela ainda não sabe que ela está falando mamãe, ela ainda não sabe que ela está falando papai, mas ela está apenas emitindo alguns sons através desses balbúcios, né? No final, já próximo de 15 meses, aí 1 ano e meio, a criança também já apresenta alguns outros tipos de sons, que é quando ela começa a fazer esse som assim, né, bo. Então isso é algo que a gente tem que observar nas crianças. Se deu aí 10 meses, 1 ano e meio, a criança não faz nenhum tipo de som, não emite nenhum tipo de som, isso é algo que a gente tem que ligar o alerta da gente. Porque alguma coisa está acontecendo com essa criança que não está dentro do padrão esperado para a normalidade, né? Dentro do padrão de desenvolvimento. Então, se deu 1 ano, a criança não faz nada, não emite som, não emite nada, então a gente tem que se atentar para ver se está acontecendo alguma coisa e precisar de fazer algum tipo de intervenção com essa criança, levar no fono, ou levar para fazer, né, o teste da orelhinha. Aliás, a teste da orelhinha já faz assim que nasce. Para levar a fazer uma audiometria, caso necessário, se a gente observar que a criança não, né, emite nenhum som, pode estar acontecendo alguma coisa relacionada à audição dela, ou alguma coisa relacionada mesmo à produção da fala, ou esse transtorno da fala, tá? Quando a criança tem aí de 1 a 2 anos, ela começa a repetir algumas sílabas já. E essa repetição de sílabas, ela começa já a falar em média aí de umas 10 palavras, né? Ela começa a aumentar o léxico dela, ela começa já a falar, além de papá e mamãe, que ela já começa a falar aí por volta aí de chegando 2 anos, ela já começa a falar algumas coisas, já pedir algumas coisas, né? Ela já começa a falar frases com 3 palavras, pelo menos. Por exemplo, ela fala, João comer maçã. Ela está falando que o João quer comer a maçã. Então, essa faixa etária de 2 anos, a gente já começa a observar que a criança já começa a falar algumas coisas, já começa a pronunciar. E outros pontos de atenção é o mesmo do primeiro. Se a criança, nessa faixa etária, não fala, não emite sons, nem pronuncia palavras, ou fala, ou frase, nem nada. Frase não, né? Que ela não vai falar. Mas se ela ainda não fala nada, a gente tem que ligar o ponto de alerta. Quando a criança já está ali entre 2 e 3 anos, a gente já vê que ela aumenta o léxico dela demais. Ela já começa a falar na terceira pessoa, ela já começa a falar, por exemplo, João quer dedeira.
Ou seja, ele está falando que ele quer mamadeira. Ele ainda não fala nele como eu. Ele ainda não usa ainda a palavrinha eu. Ele fala João quer dedeira. Ele ainda não associa que ele pode falar eu, né? Ele ainda não entende o eu. Mas ele já consegue repetir frases, ele já fala muitas palavras com os adultos, já consegue fazer uma troca de turno, né? Curta, mas já consegue fazer. Se o adulto fala alguma coisa, ele tá ali prestando atenção. É claro que a atenção da criança nessa idade, ela é muito pequena, 3 minutos, 4, 5 minutos. Mas o adulto, quando ele tá ali conversando com a criança, ela consegue compreender o que ele está falando. E o ponto de atenção nesse momento é se a criança está fazendo o uso das vogais, porque aqui ela já fala, né? Com 2, 3 anos a criança já fala. Se ela está fazendo uso das vogais, alguns fonemas ela ainda não consegue repetir. O brá, o prá, nós vamos ver daqui a pouco que momento que essa criança vai conseguir. Então é normal, 2 anos, 3 anos, a criança ainda falar algumas palavras erradas, mas justamente porque, como a gente falou no início, a articulação da musculatura oral dela, ela ainda não consegue ter essa habilidade para poder falar esse tipo de som, né? E agora, quando a gente pensa numa criança aí que está com 3 a 4 anos, já é uma criança que ela já forma pequenas frases de 4 a 5 palavras, já fala inúmeras palavras, ela já aprende a falar o eu, ela fala eu quero maçã, por exemplo, eu quero alguma coisa, né? Ela já começa a usar o eu ao invés de usar o nome próprio dela. Ela começa a perguntar sobre tudo, é um momento que a criança dá aquele boom assim de palavras que parece que viram a chave nela. E ela começa a falar de tudo, começa a querer saber de tudo, tudo ela quer perguntar. Ela pergunta como que se fala muitas palavras. Às vezes ela não consegue falar determinada palavra, ela vai perguntar como que pronuncia aquela palavra. E isso tudo faz parte dessa época aí de 3 a 4 anos. E o que seria o nosso ponto de atenção para essa idade de 3 a 4 anos? Será que essa criança está falando ou será que essa criança começou a parar de falar? Está regredindo na fala, né? Que a gente tem que ter essa atenção. Que tem alguns casos de alguns tipos de transtorno que a criança ela começa a falar, mas aí chega uma determinada idade, a criança vai parando de falar, né? Pode ser alguma coisa relacionada a algum tipo de transtorno, fora esse da fala. Tem casos, por exemplo, de autismo, que a criança começa falando e chega em um determinado momento, ela para de falar. Tem casos, por exemplo, de mutismo seletivo, aconteceu alguma coisa que abalou psicologicamente essa criança e ela parou de falar ali por um período de tempo. Aí tem casos assim, piores, né? Que relação a abuso infantil, que aí a criança também para de falar, mas aí não é relacionado ao transtorno da fala, é relacionado a algum outro tipo de problema. O mutismo seletivo é algo que a criança não quis mais falar porque aconteceu uma coisa muito ruim com ela e ela parou de falar, que abalou emocionalmente essa criança. Outra coisa que a gente tem que observar também é o seguinte: se a criança de 3, 4 anos ainda está falando, por exemplo, João quer maçã, quando ele se refere a ele mesmo, né? Quando ele quer maçã e ele vira para alguém próximo dele e fala João quer maçã, ao invés dele falar eu quero, ele está falando o nome, né? A gente tem que observar, porque essa criança ela está ainda com o desenvolvimento de uma criança de 2 anos. Então a gente tem que oportunizar para essa criança outras possibilidades para ela entender que já não é mais o João quer maçã, é eu quero maçã, né?
Então a gente tem que ambientar mais essa criança, permitir que essa criança esteja envolvida em mais possibilidades de desenvolvimento da fala, desenvolvimento do uso da fala, né? Que a gente só aprende a falar falando, né? A pessoa que fala pouco, às vezes, na hora que ela precisa de falar, ela vai ter uma certa dificuldade. Vai gaguejar, não vai articular bem determinadas palavras, mas porque não tem o hábito de ficar falando sempre. E a criança com 4, 5 anos, quando ela está aí com 4, 5 anos, ela é uma criança que já fala tudo, já fala aí entre 500 e 800 palavras, mais ou menos, ou mais. Tem criança que fala muito mais, mas também tem criança que fala bem menos, em relação ao contexto que ela está inserida. Esse momento da criança, a gente observa que ela já é capaz de diferenciar o TEP, conhecido aqui como o R da arara, do L. Então, com 4, 5 anos, as crianças já conseguem falar arara. Mas, se tem uma criança que ela tá falando alala, tá trocando o L pelo R, a gente observa que tem algum transtorno aí que tá impedindo essa criança de articular corretamente. Na cabeça dela, ela tá falando arara. Ela sabe que ela tem que falar arara. Mas na hora que ela vai pronunciar, não sai o arara. Está relacionado com a movimentação da língua, com o posicionamento da língua dentro da boca, com a abertura da boca. Então, essa criança é uma criança que precisa de um acompanhamento fonoaudiológico, para que o fono vá fazendo com ela as terapias necessárias para que ela consiga falar corretamente, não só arara, mas qualquer outro tipo de palavra que ela tiver com dificuldade de falar, né? Tem algumas classes de palavras que a criança demora um pouco mais para falar, no caso desse tipo de som, por exemplo. O encontro consonantal, por exemplo, também alguns, a criança tem uma certa dificuldade. Então, não precisa esperar 8 anos, criança com 8 anos, 9 anos tá falando alala. Não precisa disso, não, porque 5 anos a criança, fisiologicamente, anatomicamente, se ela não tem nenhuma outra queixa de saúde, é uma criança que já é capaz de falar corretamente esse grupo de palavras, né? Então, se deu 5 anos, 6 anos, a criança ainda está né, com certa dificuldade. É claro que assim, não é deu 5 anos já fala. Não é isso não. Dormiu com 4 anos, 11 meses. Amanheceu com 5 anos, então ela já tem que falar? Não é assim que funciona, né? Então é nesse período de 5 anos ela vai se desenvolvendo já para poder utilizar esses sons da fala, que são mais difíceis mesmo de falar. Então, por exemplo, o que a gente tem que se atentar? Qual que é o ponto de atenção aí nessa faixa etária? Principalmente em relação ao transtorno da fala. Todas as outras coisas que a gente já falou, né, no início, se a criança, né, tem algum problema de falar, algum mutismo, alguma coisa que pode indicar outras doenças, que pode indicar comorbidade com outras coisas, mas também, se não tem nenhuma outra doença, se não tem nenhuma outra alteração, a gente tem que observar também essa questão se a criança está falando igual uma cebolinha. Uma não, né? Igual o Cebolinha da Turma da Mônica. O Cebolinha da Turma da Mônica não fala assim? Ele vai mudando as palavras para não precisar de falar uma palavra que tem o TEP, que é o R da arara, né? Então, precisa de um auxílio fonoaudiológico? Precisa. A não ser que aquela pessoa não se importe de falar dessa maneira, né? Que quando ela estiver trabalhando, ela vai sofrer no ambiente que ela está inserida, muito provavelmente, né? As pessoas falam, mas você fala assim até hoje. E a própria pessoa mesmo vai, às vezes, em determinado momento, vai deixando de falar certo tipo de palavra, procurando outras para usar ali naquele momento para substituir essa palavra que ele não dá conta de falar.
Mas é possível a pessoa voltar a falar sem essa dificuldade? É, super possível. É só ela, né, fazer os acompanhamentos necessários. E também atentar se a pessoa tem uma dificuldade para poder articular outros sons da fala, né? Algum outro grupo de palavras. Então a gente viu aí que a gente tem 4 características que a gente tem que se atentar, que cada fase de desenvolvimento, cada época de idade, tem muito mais coisas, tá, gente? Mas aqui não tem nem tempo para falar, porque senão eu vou fazer uma live aqui de 3 dias e ninguém merece. Mas bem por cima, o que a gente vê principalmente, né? Fora as outras questões, outras queixas que são considerados transtorno da comunicação, não da fala, que é, por exemplo, a gagueira, a disfonia, mas a gente vai falar numa outra live, que são assuntos muito extensos, para falar tudo num momento só. Então a gente tem que se atentar se a criança está apresentando alguma coisa que está atrapalhando ela de comunicar, que isso vai interferir na vida social dela, tanto na infância quanto na vida adulta dela. No momento que ela estiver indo para o ensino médio, para a faculdade, para o trabalho, isso vai interferir. E o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer? Perceber que a criança está assim, perceber que a criança, desde que nasceu, desde que começou a falar, ou tem algum problema na fala, ou tem também uma questão relacionada ao frênulo da língua, que é esse... Tá vendo aqui, ó? Tipo um tendãozinho que a gente tem ali, chama frênulo sublingual, que às vezes a criança também não movimenta corretamente esse frênulo, e aí vai ter essa dificuldade de falar determinadas palavras. Por exemplo, o L, a gente tem que elevar o ápice da língua até aqui em cima no palato, ela não vai conseguir, né? Então a pessoa que ela tem alguma dificuldade, eu vou orientar aqui agora o que eu vou fazer, né? Tanto na infância quanto na idade adulta. É necessário que a pessoa procure, né, um atendimento especializado para essa criança. Se for no caso de um atendimento na rede pública, ela pode ir no centro de saúde, no clínico geral, e pedir um encaminhamento para o fono, que às vezes, se o centro de saúde já tem o fono, o médico já vai encaminhar para esse fono. Se não, vai ser uma consulta especializada, que vai ser agendado para você ir num determinado lugar, para ser atendido nesse determinado lugar e fazer as terapias necessárias, que é o fono que vai te auxiliar nisso, tá? Dependendo do caso, se a criança tem outras comorbidades, ou seja, se a criança apresenta outros problemas, ou tem algum outro transtorno, ou tem alguma outra coisa além do transtorno da fala, é necessário que ela seja atendida por uma equipe multiprofissional. Porque, igual eu falei, a questão da criança lá do mutismo seletivo. Se acontecer alguma coisa com essa criança que abalou essa criança emocionalmente, ela não fala mais. Então precisa de uma intervenção do psicólogo, precisa de uma intervenção da fono também junto, para ela poder voltar a falar. Não só a questão dos articuladores, mas o psicólogo tem que fazer um trabalho com essa criança, para ela poder se sentir segura, para ela poder se sentir à vontade para poder falar. Porque às vezes pode ter acontecido, né, determinada coisa que a criança não fala. Ou em relação, por exemplo, a questão do autismo. O autista, ele precisa de uma equipe multidisciplinar para poder fazer um acompanhamento do autista, para fazer um atendimento integral, né? Para que um ali vai ajudando o outro. O autista, às vezes, dependendo do grau, né, do autista, que tem o autista que precisa de mais intervenções e tem o autista que não precisa de tantas intervenções assim. Então, para esses casos que a gente vê, né, por exemplo, relacionados ao transtorno da fala, se for a questão, né, da pessoa não ter um convênio,
É só ela ir no centro de saúde, ir no clínico geral, falar com o clínico, explicar o que está acontecendo com a criança e pedir um encaminhamento para a fono. Que aí essa criança vai ser atendida ou no centro de saúde, se tiver uma fono ali no centro de saúde, ou vai ser atendida num centro especializado, que a fonoaudiologia é uma consulta especializada. E aí essa criança vai fazer as terapias e o adulto também, viu, Rose? Tô vendo que você mandou ali. O adulto também vai fazendo as terapias para que ele volte a falar normalmente todos os sons aí da fala, sem nenhum tipo de problema, tá? Agora, aliás, na rede particular também tem que passar pelo clínico geral, porque você não consegue já agendar direto a consulta com o fono. Você precisa de fazer, né, pedir o encaminhamento para o clínico geral, e o clínico vai te dar esse encaminhamento, e aí você vai fazer os acompanhamentos que forem necessários, né? Aí a própria fono vai te orientar de quantas sessões de terapia você vai precisar, como que vai ser o seu desenvolvimento, e aí você vai fazer algumas atividades lá com ela. Ela pode passar algumas coisas para você fazer em casa, mas aí cada caso é um caso, tá? Mas, então assim, para fechar, observar se a criança está desenvolvendo dentro do período que é esperado para a idade dela. Se não desenvolver, o que eu vou fazer? Procurar uma consulta especializada para essa criança, para que ela consiga articular corretamente os sons da fala, consiga compreender corretamente aqueles sons, né? Que igual nós falamos sobre a questão desse transtorno que ele se relaciona tanto na compreensão da fala quanto na articulação motora da musculatura oral e da musculatura respiratória também, né? Porque para você falar você precisa de emitir o ar, né? Se tem alguma coisa relacionada a sua epiglote aqui, ó, tem alguma coisa relacionada a alguma outra musculatura, vai trazer algum tipo de dificuldade na hora de falar. Se tem alguma coisa relacionada à sua laringe, vai ter algum tipo de dificuldade. Às vezes a laringe está tensa, né? Às vezes está tensa. Aí vai fazer, né? Terapias para poder voltar essa laringe para ela ficar mais flexível, para conseguir falar corretamente. Então, assim, tem tantas coisas que o fono vai observar no momento que você estiver lá com ele, conversando com ele. Ele vai te orientar o que precisa ser feito para que você volte a falar corretamente. Se você é criança, adolescente ou adulto, tá bom? Nossa, já tá dando 9 horas, meu Deus. Eu já vou encerrando essa live por aqui. Eu quero agradecer você que acompanhou essa live. Eu quero pedir para você também encaminhar essa live para pessoas que você conhece, para quem é da área da educação, para quem é professor, para que eles possam aprender um pouquinho mais sobre esse transtorno da fala e se atentar também na sala de aula, né? Como eu falei, os professores, eles auxiliam muitos pais na hora de observar determinadas coisas que às vezes passam despercebido pelos pais, principalmente quando o pai tem um filho só, quando é filho único, né? Mas os professores estão ali com 20, 30 crianças, e eles têm condições de observar que alguma coisa não está normal, não está certa ali com determinada criança. Porque como é muita criança que junta, o que tem diferença em alguma parte, alguma coisa, logo já é percebido pelo professor. Às vezes ele ainda não sabe o que é que está acontecendo, essa criança está fora do padrão de todo mundo. Mas por isso que eu peço para você, encaminha esse vídeo para os professores, principalmente na educação infantil, que é uma etapa tão importante da infância, que a gente precisa dar os devidos encaminhamentos, a gente precisa ter uma atenção maior, principalmente nessa fase. Não que nas outras fases a gente não precise dar, né, tanta importância, precisa sim. Mas nesse momento, né,
que a criança está passando essa fase da infância, é um momento muito rico e um momento de grandes transformações, de grande desenvolvimento motor e cerebral dessa criança, que isso tudo vai auxiliar para que mais rápido possível ela já consiga falar normalmente, ela já consiga recuperar tudo aquilo que ela ainda não tinha se apropriado, né, no momento de falar. Então eu quero te agradecer por ter ficado comigo aqui até agora e encaminhe esse vídeo para os seus familiares, para os professores, principalmente da educação infantil, para que a gente possa aprender um pouquinho mais juntos. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, coloca aqui pra gente, coloca aqui pra mim, que na medida assim do possível eu vou respondendo aqui no Instagram mesmo. E na semana que vem a gente vai continuar falando sobre outros transtornos, outras questões que atrapalham e que interferem na vida da criança e no desenvolver do curso dos anos, né? Muito obrigada, tá? Um grande abraço, até mais.